Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema profundo e, para muitos, um pouco controverso. A grande ruptura que moldou a forma como entendemos Deus. É interessante notar que essa ruptura não aconteceu dentro das páginas da Escritura, mas sim fora dela, ao longo de séculos de história, filosofia e política. Para entender isso, precisamos contrastar duas formas muito diferentes de pensar. Primeiro, vamos olhar para a fé hebraica. Essa fé é fundamentalmente relacional. Ela se baseia em histórias, em narrativas de um povo com seu Deus. É uma fé que valoriza a obediência, a aliança, o relacionamento. A pergunta central que um hebreu faria não é uma pergunta abstrata. A pergunta é: o que Deus requer de mim? O que Ele espera que eu faça? Como devo viver em aliança com Ele? É uma abordagem muito prática, focada na ação, na caminhada diária com o Criador. Agora, vamos contrastar isso com o pensamento grego. A filosofia grega, que se tornou a base do pensamento ocidental, tem uma abordagem completamente diferente. Ela é ontológica, ou seja, preocupada com o ser, com a essência das coisas. Ela é abstrata, teórica. A pergunta que um filósofo grego faria sobre Deus não seria sobre o que fazer, mas sobre o que Ele é. A pergunta seria: do que Deus é feito? Qual é a sua substância? Qual a sua natureza intrínseca? Veja a diferença. Uma foca na relação e na ação, a outra foca na definição e na essência. O problema ou a grande virada acontece quando a fé bíblica, que nasceu e cresceu no solo fértil do pensamento hebraico, é transplantada para o campo da filosofia grega. Quando isso acontece, o foco muda drasticamente. As pessoas começam a ler as Escrituras não mais para ouvir a voz de Deus e entender o seu chamado, mas para encontrar respostas para essas novas perguntas filosóficas. Em vez de simplesmente ouvir o texto, elas começam a reinterpretar à luz de categorias de pensamento que eram completamente estranhas aos autores bíblicos. É nesse contexto que começam a surgir termos que hoje são muito comuns na teologia, mas que você simplesmente não encontra na Bíblia hebraica, a Torá ou nos profetas. Palavras como substância, essência, natureza divina, pessoa divina, coeternidade. Nenhum desses termos aparece nos lábios de Moisés, de Isaías ou de Jeremias. E, mais importante, eles também não aparecem nos lábios de Yeshua, Jesus. Ele nunca usou essa linguagem para falar de si mesmo ou do Pai. Ele falou em termos relacionais, Pai e Filho. Então, de onde vieram esses termos? Eles surgem séculos depois, não em um ambiente profético em Israel, mas em concílios ecumênicos realizados dentro do Império Romano. Pense nos famosos concílios de Nicéia, de Constantinopla, de Calcedônia. Esses eventos não foram encontros de profetas recebendo uma nova revelação de Deus. Eles foram assembleias de bispos, muitas vezes influenciadas por imperadores, com um objetivo muito claro: a uniformização doutrinária. O império precisava de uma fé unificada para manter a coesão social e política. O objetivo não era necessariamente uma busca pura pela verdade bíblica, mas a criação de um credo, uma fórmula que todos pudessem aceitar para evitar divisões. O processo foi mais político e filosófico do que profético ou revelacional. Não houve um profeta que se levantou e disse: assim diz o Senhor. Foram debates acalorados, usando a lógica e a filosofia grega para tentar definir a natureza de Deus e de Cristo de uma forma que satisfizesse as inquietações intelectuais da época. E qual foi o resultado prático e visível dessa mudança? Foi imenso. Aos poucos, o Pai,
que era o centro absoluto da oração e da adoração judaica, começou a perder essa centralidade. O Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, que era a declaração de fé fundamental. Começou a ser reinterpretado para caber nesse novo modelo trinitário. A adoração, que antes era dirigida exclusivamente ao Pai, como Yeshua ensinou, começou a ser deslocada, compartilhada e, por vezes, até focada em outras figuras da divindade. A simplicidade da fé hebraica deu lugar à complexidade da teologia sistemática grega. Mas aqui está o ponto crucial, e quero que você preste muita atenção nisso. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, depois de sua morte e ressurreição, o próprio Yeshua nos dá a chave para entender a verdade. Em João capítulo 20, verso 17, ele aparece a Maria Madalena e diz algo extraordinário. Ele diz: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Pense no peso dessa declaração. Depois da ressurreição, no auge de sua glória, ele ainda se refere ao Pai como meu Deus. Ele não diz: agora eu sou Deus, da mesma forma que o Pai. Ele mantém a distinção. Ele diz: meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Nada mudou na essência do relacionamento. O Pai continua sendo o Deus soberano, o Deus de Yeshua e o nosso Deus. Isso nos mostra que Yeshua não veio para redefinir quem é Deus. Ele não veio para introduzir uma nova ontologia, uma nova fórmula matemática sobre a divindade. Ele veio para restaurar a nossa fidelidade ao único e verdadeiro Deus. O Pai, a sua missão era nos reconciliar com o Pai, nos ensinar a amá-lo, a obedecê-lo, a adorá-lo em espírito e em verdade. Ele é o caminho para o Pai, não um substituto do Pai. Essa compreensão nos liberta de séculos de debates filosóficos e nos traz de volta a simplicidade e a beleza da fé bíblica original. Uma fé onde Deus não é um quebra-cabeça teológico a ser resolvido, mas um Pai amoroso a ser conhecido, amado e obedecido. Muito obrigado por assistir e refletir conosco sobre esse tema tão importante. Se este vídeo te abençoou e te fez pensar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos estudos. Fiquem na paz.